Olá, tudo bem? O ex-juiz Sérgio Moro foi destaque no debate da Band, um destaque negativo. Ele apareceu ao lado de Jair Bolsonaro e mostrou efetivamente o que pessoas que cobrem a Lava Jato desde o início, como eu, já sabiam. O Moro nunca combateu a corrupção. O que ele fez foi aproveitar um processo, ver num processo a oportunidade para o empoderamento político. Foi isso que ele fez. E é claro que a sua ação abriu caminho para que o Jair Bolsonaro se elegesse presidente. Porque com a condenação de Lula por um juiz parcial, uma condenação sem provas, o Lula foi tirado da disputa em 2018, preso, não podia sequer dar entrevista. E com isso, Jair Bolsonaro se elegeu presidente. Não fosse Moro, nunca teria havido governo Bolsonaro. E depois, os dois romperam. E é claro que romperam por uma disputa política. E agora, Moro volta ao ninho, vamos chamar assim, de Jair Bolsonaro. E antigos eleitores não perdoaram, ele foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. E antigos apoiadores, a rigor, não eleitores, apoiadores, não perdoaram. E ele, então, foi apresentado como Padre Kherson do segundo turno, estava ali ao lado do Bolsonaro para fazer campanha por ele. E também foi apresentado como papagaio de pirata. E a presença do Moro ali é o que caracteriza efetivamente a volta do criminoso à cena do crime. Veja o que Moro disse a respeito de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, depois que ele deixou de servir ao Palácio do Planalto, servir a este governo que ele ajudou a eleger. O pessoal não quer que se combata a corrupção. É aquele fio que nunca acaba. O presidente tem lá investigação, a família dele rachadinha. Ele tem medo também que a investigação chegue nele. E daí ele chegou a partir de determinado momento do mandato dele e começou, olha, tem que enfraquecer o combate à corrupção. Então o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. Tá? Depois teve uma decisão do Supremo que beneficiou lá o filho do presidente, parou uma investigação, foi uma liminar de um dos ministros. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar ela parava todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Porque ele não queria, porque eu tinha falado para ele, presidente, essa liminar, até entendo, lá o teu processo de investigação do seu filho, mas assim, para o país ela é um desastre, porque para tudo. E aí ele não queria que eu fosse lá trabalhar contra a liminar no Supremo. Claro que eu não sou advogado de ninguém para lá interferir no processo do filho do presidente. Mas quando você tem uma decisão judicial que afeta todo o sistema, aí o ministro da Justiça tem que atuar. Depois teve aquele projeto, mas depois eu desobedeci isso, para falar a verdade. Não tem como aceitar uma ordem dessa, né? E depois essa liminar caiu, mas ficou lá uns 4 meses parado, os processos, por conta lá, porque não podia prejudicar o filho do presidente, que é um absurdo. O filho do presidente tem que responder o processo, se ele for inocente, que seja inocente. E Bolsonaro, hoje já se sabe, comanda um esquema de compra de apoio no Congresso Nacional, compra do Centrão, o chamado orçamento secreto. É algo tão feio que o próprio Bolsonaro tenta se desvincular desse orçamento secreto. E no debate ele abordou esse tema. Veja o que disse. Mas a mentira tem perna curta. O Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara, ali acusado pelo Bolsonaro, ele foi à rede social para
repor a verdade. Boa noite. Mais uma mentira do presidente Bolsonaro agora no debate. Tem que voltar novamente aqui para lembrar a todos que efetivamente o orçamento secreto, que pelo jeito não é tão secreto, ele tem a lista de quem recebe, né? Não diz os nomes, mas diz o número que os deputados de esquerda teriam recebido, né? Quer dizer, está secreto para a gente, está secreto para a imprensa. Para ele, claro que não, ele que executa o orçamento. Essa prerrogativa é dele, não é do Poder Legislativo. Mas eu encaminho aí a mensagem da criação do RP9, assinada pelo presidente da República e pelo ministro Ramos. São os dois criadores do RP9. De fato, o Congresso tentou, sessão do Congresso, LDO não passa pela Câmara, sessão do Congresso presidida pelo senador, presidente do Congresso Nacional, não tem nada a ver com a Câmara. Ele vetou, o veto foi mantido e ele criou o RP9 por uma mensagem assinada por ele e pelo ministro Ramos. Essa é a verdade. Infelizmente, de verdade, eles conhecem pouco. E para quem tem dúvida de que o orçamento secreto ele é a fachada de um grande esquema de corrupção, veja o que disse a Simone Tebet, que é senadora e conhece muito do orçamento secreto. Vai ser, escuta o que eu estou dizendo, quando acabar as eleições, podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra. Do planeta Terra. Maior que o do PT. Exemplo. Numa cidade do interiorzinho do Maranhão, por que o interiorzinho? Porque lá não tem televisão, não tem... Há denúncias, estamos falando tudo no campo de indícios, de denúncias, há denúncia de que uma cidade de 20 mil habitantes recebeu, fez mais, 20 não, pouquinho mais que isso, 20 e poucos mil habitantes, eu tenho até aqui, se puder, depois eu olho. Enquanto você for apenas pergunta. Fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo, de 12 milhões de habitantes. Nossa. Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar falando de uma nota fria, onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me paga. Então, não estou falando daquela coisa de levar 10%, não. Estou falando de nota inteira, que pode ter sido fria e que pode ter simplesmente o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e ido para o bolso de alguém, ou de alguéms, né? Ou seja, de 3 ou 4 num conluio. Não tem sentido as menores cidadezinhas do Maranhão receberem os maiores recursos desse orçamento. E aí você vai puxar a fila, porque ele é secreto, eu não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar. Agora ele vai se tornar público, porque um valor dessa grandeza não fica escondido por muito tempo. A hora que o Ministério Público puder ter o direito e a autonomia de investigar, já está começando agora lá nas cidades, algum prefeito caindo, outro sendo com mandado de prisão, etc., vai ficar claro. Então, assim, é pitoresco, é interessante, vale a pena ver esse artigo. Porque, além de ser muito bem escrito, foi investigado, a coisa está andando, e isso vai cair no colo. Então, você faz com uma portaria, você torna público. Porque aí, inclusive, os próprios senadores e deputados vão ver, opa, peraí, tem sentido eu ter 10 milhões de orçamento para colocar nas santas casas, para colocar nos hospitais filantrópicos e alguém receber 100, 120, 300 milhões? Então, você tem que abrir a caixa alaranjada, né? Sim. Moro e Bolsonaro se merecem. O Brasil decente é que não merece que essas duas figuras estejam no centro da política. Bolsonaro pode estar aí com os dias contados e vai para casa. Moro se elegeu senador. E a farsa vai continuar com a presença dele no parlamento. Mas o Brasil, a história, ela repõe as coisas no seu devido lugar. É só aguardar. Muito obrigado pela audiência, aguardar e agir também, denunciando esses farsantes ou este farsante. Muito obrigado pela audiência e nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram no canal. Passamos de 1 milhão. Temos hoje 1.030.000 inscritos, mas esse número pode aumentar. E você que ainda não se inscreveu, pode fazer esse gesto para mostrar a força do jornalismo independente no Brasil,
que tem dado uma grande contribuição para a democracia. E aqueles que puderem, eu peço que contribua com a TV 247. Torne-se membro, patrocinador das várias formas de apoio que você pode dar à TV 247, seja na forma de Pix ou participando sempre das lives, ou sempre que participar das lives, mandando a sua mensagem, o seu superchat. Desde já, agradeço a todos vocês. Muito obrigado e até mais.